Estamos alimentando as ovelhas do Senhor na quarentena do Covid-19 e estamos falando especificamente sobre o capítulo 25 de Mateus, o capítulo que Jesus ensinou sobre o juízo final, quando ele voltaria do céu em grande glória, acompanhado dos seus anjos, das suas miríades. Mas antes que o juízo final acontecesse, Jesus contou duas parábolas nesse capítulo 25, exatamente para alertar os seus ouvintes de que devem estar preparados para a vinda do Senhor. O Senhor é misericordioso e avisa com antecedência, com paciência, para que todo aquele que ouvir a sua palavra sinta-se alertado e, melhor, fique preparado para essa vinda gloriosa. E ele contou duas parábolas. A primeira foi a parábola das 10 virgens e agora ele vai contar a parábola dos talentos e em seguida ele vai falar sobre o grande julgamento. Então, a parábola dos talentos é uma parábola onde Jesus mostrou que Deus exige que multipliquemos os talentos. O reino de Deus é um reino de muito trabalho, de intenso trabalho. E esse trabalho todo deve ser exercitado em todo o tempo da vida cristã. Tanto em casa, quanto na igreja, no trabalho, na escola, na viagem, que são as atividades principais da vida de uma pessoa. E ele deve ser exercido da melhor maneira que seja possível a cada um. Por quê? Porque quando Cristo voltar, ele vai requerer de cada cristão que tenha usado da melhor maneira tudo quanto dele recebeu. Esse será um item importantíssimo no juízo final. Tanto que um dos servos que usou mal o que recebeu do Senhor foi lançado no inferno. E Jesus contou essa parábola apresentando 3 fases. E a primeira fase é a distribuição dos haveres do reino com os súditos. Ele começa a parábola aqui no versículo 14 com a expressão: pois será como um homem. E ele está continuando, na verdade, a comparação que iniciou lá no versículo 1 acerca do reino dos céus, quando ele disse assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui no versículo 14 é como se ele estivesse dizendo: então o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Ele diz que um homem precisou se ausentar do país e chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Nós entendemos que não ficou de fora um parafuso sequer. Tudo quanto o Senhor tinha, deu nas mãos dos seus servos. A distribuição está descrita aqui no versículo 15, quando ele disse assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Observe que ele dividiu os seus haveres em 8 talentos, dando 5 a um dos servos, 2 a outro servo e 1 ao último servo. Um talento representava o ganho de um trabalhador comum durante 6 anos. Algo hoje em torno de 330 mil reais, considerando um oficial desses de construção civil, que ganha 150 por dia. Nós podemos entender que esse senhor que se ausentou do país é Jesus Cristo. Essa é a figura que a parábola apresenta. Pois quando ele subiu às alturas, disse Paulo aos Efésios, ele deu dons aos homens. Os talentos não são dos homens, mas são do Senhor. Os servos são os homens, tanto crentes quanto ímpios, viu, irmãos? E os talentos são todo tipo de dádiva. Como diríamos na linguagem da contabilidade, são bens tangíveis, aqueles palpáveis que nós podemos pegar, mas são também bens intangíveis, os não palpáveis. São bens materiais como riquezas, imóveis, dinheiro, pepitas, móveis, mas também são capacidades e dons, como pregar, visitar, acudir, zelar pela casa de oração, exercer misericórdia, tocar, cantar, a fama, o prestígio, cargos, enfim. Deus distribuiu todos os seus bens com os homens, a cada um conforme a sua própria capacidade. Ele há de tomar a prestação de contas de todos os homens. De imediato, isso já impõe que servo algum poderá, no acerto de contas, alegar que não fez tal e tal coisa, porque a sua capacidade não permitiu. O Senhor irá repreendê-lo, porque a distribuição foi feita segundo a capacidade de cada um. Então, nessa primeira fase, o Senhor distribuiu dos seus haveres, os haveres do reino, com todos os súditos. E agora vem uma segunda fase da parábola, quando Jesus mostra
o uso que cada qual fez dos talentos recebidos. Diz aqui o versículo 16, que o servo que recebeu 5 talentos saiu a negociar e gerou 100% de renda, porque ganhou outros 5 talentos. O versículo 17 fala do que recebeu 2 talentos. Ele também saiu a negociar e gerou também 100% de renda, ganhando outros 2 talentos. E o versículo 18 relata que o que recebeu 1 talento saiu e abriu uma cova e enterrou o talento do seu senhor. Ele não usou o talento como deveria ter usado, não agindo como os demais conservos seus agiram. Essa foi a segunda fase da parábola, quando Jesus mostrou o que cada qual fez com o talento recebido da sua parte. Mas aí eis que chega a terceira fase. E é justamente a fase em que Jesus mostrou o acerto de contas. O versículo 19 afirma que depois de muito tempo, o Senhor dos servos voltou e ajustou contas com eles. Isso diz respeito ao juízo final. É o comparativo da parábola. E Jesus usou a expressão depois de muito tempo, para dizer que cada um teve tempo suficiente para usar bem o talento do seu Senhor, multiplicando-o cada vez mais. Jesus disse então que o que recebeu 5 talentos veio e devolveu os 5 e mais outros 5, 10 talentos. E ele recebeu o louvor do seu patrão. Dizem aqui os versículos 20 e 21. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse muito bem é o louvor do Senhor para com o servo. Muito bem. E depois desse muito bem, ainda veio a expressão servo bom e fiel. Ora, meus irmãos, nós sabemos que ninguém é bom. Jesus já tinha dito isso ao jovem rico. Ninguém também é fiel. Se alguém manifesta bondade e fidelidade, então é porque está manifestando o caráter do seu Senhor. Porque somente Jesus Cristo é bom e fiel. Então, observe que um servo verdadeiro, ele reflete o caráter do seu Senhor, sendo bondoso e praticando a fidelidade. Chegando a vez do segundo servo, ele se apresentou e Jesus assim relatou, versículos 22 e 23. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. De novo, Jesus usou as expressões: muito bem, servo bom e fiel. Ou seja, ele louvou o servo, ele garantiu que ele estava refletindo o caráter de Deus, bondade e fidelidade. Ele recebeu do Senhor os mesmos elogios do servo que tinha recebido 5 talentos e tinha devolvido 10. Isso nos mostra que Jesus não olha a quantidade, mas a fidelidade, pois ele deu talentos diferentes em quantidades diferentes a cada um, e isso segundo a sua capacidade. Por isso que o servo dos 2 talentos recebeu o mesmo louvor do servo dos 5 talentos. E agora chegou a vez do terceiro servo. E Jesus relatou o seu caso assim, a partir do versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Observe que Jesus não quer que somente conservemos o talento, mas ele quer que o multipliquemos. O terceiro servo devolveu o talento do seu senhor intacto. Imagine que você viajasse e deixasse algo muito valioso nas mãos de um amigo. E na volta ele lhe devolvesse o tal objeto do mesmo jeito que você o entregou.
como você procederia? Certamente você diria: ó, meu amigo, muito obrigado, porque você foi muito zeloso para comigo. Não seria assim que você diria a ele? Pois Jesus não procede dessa forma. Ele exige multiplicação do talento obrigatoriamente. Essa é a lei do reino dele. Mas observemos a resposta do servo, desse terceiro servo, nos versículos 24 e 25, com mais vagar. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Há muitas pessoas dentro e fora da igreja cuja impressão que tem de Deus é essa: uma pessoa severa, uma pessoa injusta, porque ceifa onde não plantou e recolhe onde não espalhou. Quer dizer, um ladrão. A impressão que você tem de Deus determina o tipo de serviço que você presta a Ele. Muitas pessoas estão na igreja e fora da igreja dizendo: como Deus é injusto, porque Deus tirou minha esposa, uma mulher tão ajudadora, uma mãe exemplar, jovem ainda, em plena flor da idade, Deus a tirou. Outras dizem: Deus tirou meu marido, jovem, trabalhador, um marido exemplar, um pai amoroso. E tantos maconheiros que tem aí, tantos drogados, tantos ladrões corruptos. Como Deus é injusto. Quer dizer, a impressão que tem de Deus é essa: que Deus é um homem severo, que Deus é um homem injusto. Multidões sem conta na face da terra receberam de Deus talentos maravilhosos e formidáveis, mas usam para o mal, usam a inteligência para a corrupção, para o egoísmo, usam a beleza para a glória pessoal, para o adultério, para a exposição, para a fama egoísta, usam a facilidade de comunicação para mentir, para caluniar, para difamar, usam a força física para maltratar, para matar. É assim que usam seus talentos. Outros que vivem dentro da igreja recebem de Deus talentos maravilhosos com os quais podem fazer a igreja crescer, porém, contrariamente, não movem uma palha, vivem para si mesmos. No máximo, vão ao culto dominical e dizem assim: tá bom demais. São os que enterram os talentos, mesmo estando dentro da igreja. Esse servo aqui da parábola devolveu o talento do Senhor intacto, do jeito que tinha recebido. Diz o versículo 25. Talvez até julgasse que receberia muito bem, servo bom e fiel, pois afinal eu não estraguei o talento do meu patrão, mas o devolvi intacto, brilhando como recebi. E aí, para a surpresa dele, veio a resposta nos versículos 26 e 27, que dizem assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Se você tinha essa impressão de mim e não queria usar meu talento para fazê-lo render, temendo não dar certo, então você deveria, no mínimo, ter entregue aos banqueiros, pois isso me renderia algum juro na minha volta. Mas nem isso você fez. Com essas palavras, meus irmãos, Jesus não está admitindo que o servo estava certo em considerá-lo como severo e injusto, mas está condenando, melhor dizendo, o servo com as próprias palavras dele. Pois se ele sabia que o seu senhor era severo, se ele não se contentaria em receber os seus haveres da mesma forma que havia entregado a ele, se ele sabia disso, então ele tinha que, no mínimo, ter entregue o seu talento aos banqueiros para render algum tipo de juro. Essa foi a resposta que o terceiro servo recebeu da parte do seu senhor. Mas aí agora vem a terceira fase da parábola, onde Jesus mostra a sentença final para cada servo. De imediato, o servo mau já teve subtraído de si o talento que recebera. Porque o versículo 28 diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Quem ganhou o talento foi o que teve mais capacidade. Aquele que, tendo um talento do seu senhor nas mãos, multiplicou 5 vezes. 5 talentos se tornaram 10 talentos. Então, colocar um talento nas mãos desse homem é garantia de multiplicação. Porque ele deu provas disso. Ele usou bem a sua capacidade em multiplicar os talentos do seu senhor. Depois Jesus reproduziu o princípio multiplicador que vigora no reino dele. No versículo 29 ele disse: porque a todo que tem se lhe dará,
e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem tem e multiplica, se lhe acrescenta mais e mais. Quem tem e não usa, perde o que recebeu, e se ficou alguma coisa, ser-lhe-á tirado. Como vemos isso no nosso dia a dia, né, irmãos? Pessoas que tinham e não têm mais. E nós ficamos sem saber, sem compreender. Mas a resposta é óbvia. Eles não usaram para o bem do reino de Deus os seus talentos, mas usaram para se locupletarem, para alimentarem o seu egoísmo. E dentro da igreja, sim, é que vemos isso acontecer. Pessoas que outrora eram produtivas para o reino, porém por negligência foram perdendo os dons e agora não tem mais. Quando abordamos essas pessoas, elas dizem assim, perdi espaço dentro da igreja, o pastor não dá oportunidades, o pastor é centralizador. Não é essa a resposta. Foi Deus quem tirou o talento que estava na sua mão e deu a outro, que produza os respectivos frutos. Esse crente é estéril de todo. E, segundo a parábola, nem crente é. Na avaliação de Jesus, todo servo fiel multiplica os seus talentos recebidos necessariamente. Mesmo os idosos multiplicam os seus talentos, pois plantados na casa do Senhor, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdor. Salmo 92, 13 e 14. E no versículo 30 está a terrível sentença. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Enquanto o primeiro e o segundo servo ouviram do Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O terceiro servo foi chamado de inútil e foi ordenado que ele fosse lançado fora nas trevas, no lugar que haveria choro e ranger de dentes, o inferno. Quem estava ouvindo a parábola certamente estava comprimido contra a parede, contra a árvore, contra o muro, contra qualquer coisa, pois essas palavras do Senhor confrontavam pesadamente os ouvintes. Cada qual a essa altura estava se perguntando mais ou menos assim: será que eu sou o terceiro servo? Será? Eu realmente não tenho multiplicado os dons e dádivas que tenho recebido em favor do reino. Mas tudo que eu tenho feito com os meus dons e bens tem sido para mim. E tenho sido um egoísta total. Meu índice de compartilhamento com o meu semelhante é próximo de zero, ou mesmo zero. Se o reino de Deus dependesse de mim para se multiplicar, ele iria de fato regredir. Pois tenho sido um trabalhador negativo, trabalhando contra, na verdade. Tenho praticado um evangelho de qualquer reino que seja, menos o evangelho do reino de Deus. Ai de mim, pois pela minha análise, o que se me está reservado é choro e ranger de dentes. Ó Deus, tem misericórdia de mim e ajuda-me a acordar dessa letargia em que me encontro. Abre meus olhos para ver o teu reino e as suas demandas, meu Deus. Meu Deus, eu não quero me perder. Certamente os seus ouvintes estavam dizendo essas palavras. E nós dizemos aos nossos ouvintes agora, há tempo ainda para você. Se está ouvindo as palavras do pregador e se sentindo o terceiro servo, pois corra para ser o segundo servo, corra para ser o primeiro servo, pois serão eles que ouvirão o muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. As riquezas de Deus, propriamente ditas, estão reservadas nos céus e serão dadas àqueles que multiplicaram seus dons e dádivas na terra, em favor do reino do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.